Boa noite, pessoal. Nós estamos vindo aqui à sua casa, fazendo essa visita aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o curso de Operador Tático de Emergências Médicas. O pessoal tem me perguntado muito o que é o curso de Operador Tático, o que a gente faz, com o que a gente trabalha, por que tem tanta atividade, se é perigoso, se não é, o que é que a turma gosta, o que a turma não gosta, como é que funciona. Então hoje eu vou aqui fazer alguns esclarecimentos para os senhores. Eu vou dar uma abridinha aqui, preparando de jeito que quem quiser fazer as perguntas, pode fazer as perguntas, pode participar. Aí já está a Marlene, a Lúcia já estão perguntando. E eu convido a vocês para chamarem seus amigos, chamarem seus colegas que têm interesse em saber sobre a PH tático, sobre emergência pré-hospitalar, principalmente envolvendo as coisas da área de emergência tática. Vamos colocar aqui. Quem quiser fazer pergunta, eu peço que faça, não no inbox, mas pode fazer aí na abertura mesmo, que a gente vai respondendo. A idade vai chegando, a gente já começa a usar óculos, né? Então, vamos colocar aqui, a medida, vou deixar dar um tempinho para o pessoal ir sabendo que a gente está entrando. Aí já está o Railton. Boa noite, Railton. Como é que vai? A Lúcia Andrade também. Nós vamos aguardando aí o pessoal ligar e vir participar, né? Então vamos ver aqui as participações. Quiser dar um tempinho, quem quiser anotar a pergunta, fica à vontade. Olha aí a Eunice. Eunice está cumprimentando. Boa noite, Eunice. Pronto, agora a gente já vai, para facilitar, eu tenho de acompanhar aqui a transmissão. Esse horário está um pouco melhor. Ontem foi terrível o horário da tarde, o pessoal não conseguia fazer os comentários. E eu vou pedir ao pessoal que quando for fazer a participação, pode fazer aqui embaixo e não no inbox, porque às vezes eu não consigo responder no inbox. Olha, a Lúcia Andrade está aqui, o Railton, e a gente vai vendo aqui o que eles estão colocando. Bom, é o seguinte, as pessoas hoje têm uma dúvida sobre, eu estava falando lá no outro grupo agora, e também eu tinha prometido que ia abrir aqui hoje à noite, então eu vim para cá, para esse grupo. Eu não consigo fazer a transmissão nos dois equipamentos ainda, mas depois eu vou começar a transmitir aqui na página do meu perfil e também lá na página específica da ATAC, a página institucional. Mas aqui a gente dá para falar também. Eu agradeço aí a paz que a Lúcia está mandando. E tem a Marli também, né, Marli? Boa noite. Eu queria convidar todos os profissionais de saúde que estão aí de plantão, que queiram acompanhar e queiram fazer sua pergunta, os bombeiros, os emergencistas, os médicos, enfermeiros, que queiram saber alguma coisa sobre a PH tático, fica à vontade para fazer as suas perguntas. Aí o Henrique está entrando, o Henrique está dando a sua boa noite. Muito prazer, Henrique. Obrigado por você estar aí conversando com a gente. E é muito importante a participação do pessoal, porque motiva, né? A gente... O importante é até que você comece a adaptar com essas transmissões ao vivo, a gente ainda não consegue ter uma grande agilidade com o equipamento.
Mas já estamos aprendendo. Isso aqui daqui a uns dias a gente já está mais natural aqui com a transmissão, porque entre controlar a filmagem ali na câmera, porque eu reparei que a imagem do equipamento do próprio notebook ela estava ficando um pouco aquém, então eu preferi colocar aqui um outro tipo de câmera, acoplei aqui no nosso notebook, e aí pelo notebook eu consigo controlar melhor. Então eu espero que enquanto a gente está nessa fase de adaptação, vocês tenham aí paciência com a gente, né? E vai dar para a gente conversar um pouquinho. Bom, o que a gente tem a falar sobre a emergência do pré-hospitalar? Oi, Lúcia, muito prazer, você é lá do Jacarepaguá, lá do Rio de Janeiro. Muito prazer, obrigado pela sua presença aqui conosco. E quem mais quiser aparecer aí, dando um alô pra gente. Eu acho que já temos aí um número de pessoas que vem participando conosco, né? O nosso grupo ele cresce bastante. Estou tendo uma surpresa com a quantidade de pessoas que vêm participado conosco e é sempre motivador, né, a presença de todos. Então a gente vai começar a ter aqui videoaulas, eu vou começar a ensinar emergência. Para quem está em casa, depois nós vamos começar a falar um pouco sobre a parte de atendimento, como é que você faz para atender uma criança que engasga dentro de casa, como é que você faz para ter o atendimento a alguém que passa mal, a pessoa está com pais idosos, avós, os avós passam mal, a mãe passa mal, e vice-versa, às vezes o filho passa mal também, e a gente vai tentando aqui responder as perguntas. Olha aí a Marli Moraes de Nova Iguaçu, de Foz do Iguaçu, muito legal, bem-vinda, viu? Muito obrigado por estar aí participando. A Nelita de Jesus. E a gente tem conseguido ter aqui uma boa audiência para quem está aqui começando a conhecer isso. Bom, é o seguinte, nós já estamos aqui com a nossa turminha, então vamos conversar aqui. Muita gente pergunta, né, o que é o operador tático de emergências, o que o APH tático faz? Eu estou até aqui com algumas imagens, eu não sei se vocês conseguem ver, eu não consegui controlar aqui ainda, por alguma razão, na hora que eu faço a filmagem, eu estou usando aqui um equipamento de celular para filmagem, e aí a imagem eu estou reparando que ela está ficando invertida. Então eu tenho de ver por quê. Mas aqui dá para você ter uma ideia das atividades. A gente tem aqui o pessoal atendendo, aprendendo a fazer uma massagem cardíaca, né, reanimação. Aqui o pessoal aprendendo a fazer um exercício coletivo. Aqui a gente tem algumas atividades na água, tem aqui a parte de salvamento. E o pessoal vai vendo essas coisas e fica na dúvida, né? Por que a gente tem essa salada? Ô Hudson, que bom que você está aí com a gente. Sempre legal ter o Hudson por perto. O Hudson é um excelente profissional de emergência. A gente encontra nos cursos aqui, né, Hudson? Está aqui no Aeromédico também. Então, bem-vindo aí, Hudson. Se quiser chamar a turminha aí para ver, compartilhar conosco aí esse bate-papo, é muito legal. Que quanto mais interação a gente tem, melhor fica, porque a gente responde aquilo que vocês estão querendo saber. É muito melhor eu responder diretamente aos senhores. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho, que vai facilitar a visão. O Rui Porto, olha aí o Rui Porto. Esse slogan aí do Rui Porto, né? A gente, na hora que está fazendo o Rui é do curso de operador tático de emergências médicas, ele é um OTEM. E dentro do OTEM a gente tem o comandante ou quem estiver puxando a operação, ou então estiver se dirigindo aos alunos, eles gritam da seguinte forma: os senhores têm um compromisso terrível. Aí os alunos respondem: terrível. E os senhores são o melhor grupo de operações de emergências táticas do mundo. Aí o pessoal responde: do mundo. E a gente segue desse jeito.
e é uma forma de interação motivacional com o pessoal. A Marli contando que a mãe dela caiu e quebrou o braço, e ela ficou sem saber o que fazer na hora. Então você acompanha a gente aí, Marli, que em outras oportunidades nós vamos ensinar um pouco sobre o que fazer nessas situações. É lógico que eu quero deixar bem claro que nossas aulinhas aqui, de videoaulas, são aulas orientativas, são aulas que não têm assim, um objetivo de formar profissionais, de exercer uma coisa definitiva, mas pelo menos vai te dar um norte naquilo que você deve fazer. Aí a Marlene chegando também para conversar com a gente, muito prazer, Marlene. Então o que acontece? O operador tático de emergências médicas, gente, ele é um profissional de saúde como qualquer outro, ou então, no caso, acontece muito de ser um profissional da área militar ou um policial. No meu caso, eu sou policial de carreira. A gente tem aí uma formação em emergências também, né? Eu dedico também muitos anos já ao resgate, à emergência. Já venho fazendo emergência há 20 e poucos anos. Não vou falar com muito detalhe não, senão a idade da gente fica um pouco aquela sensação de que a gente é uma múmia, né? Mas já está começando a brincar com dinossauro. Mas, deixando isso das idades para lá, a gente já tem mais de 2 décadas aí de experiência e a gente percebe que essa demanda de conhecimento é muito importante. Então eu vou tentar passar para os senhores aqui esses conhecimentos ao longo dos nossos encontros aqui. Eu reparei que de dia as pessoas têm mais dificuldade para parar, para prestar atenção. Então, e o grupo meu também, né, que o pessoal que participa dessas coisas, eles têm as atividades então, durante o dia, e tem a turma exótica, que às vezes está de plantão, né? Então você que está aí de plantão, você pode fazer sua pergunta também, é uma forma da gente ir acompanhando aí o plantão. Se você está tendo uma ocorrência, fale da sua ocorrência, da sua experiência aqui conosco, nós vamos discutir aqui com você. Essa vantagem do Facebook com essa interação é muito legal, porque ela permite que a gente discuta as coisas à medida que vão acontecendo. Então, se você está aí numa ocorrência bacana, o Eduardo, bombeiro, Eduardo, se tiver alguma ocorrência aí no seu plantão, pode contar para a gente e vai compartilhando aqui, que a gente vai deixando as coisas acontecerem e é muito legal. A gente vai interagindo e vai passando as informações, vai acompanhando e o pessoal vai aprendendo. Mas eu queria dizer o seguinte, quando a gente tem uma emergência, no caso que ela tem uma demanda para um atendimento pré-hospitalar, na forma convencional, as pessoas chamam um profissional de saúde, liga para o SAMU, liga para o bombeiro, liga para a polícia, olha, eu estou com emergência, eu preciso disso, preciso daquilo, minha mãe passou mal, meu filho caiu, eu bati o carro. E a coisa se transtorna, ou seja, ocorreu um incidente ou um acidente, e naquele incidente e acidente as pessoas se feriram, ou alguém passou mal, ou teve uma emergência clínica. O Aslan aí, como é que vai, Aslan? Isso é mesmo, a gente já discutiu aquela vez que falta interesse na capacitação do pessoal. Isso é uma verdade, as pessoas às vezes têm uma certa negligência nisso, mas na turma do pré-hospitalar é uma turma bem dedicada, uma turma que investe bastante no seu crescimento, na sua atividade. Vamos dizer então, a gente entrar na parte do operador tático de emergências, depois a gente entra nessas outras ações. O operador tático de emergências médicas, ele é um profissional que ele é capacitado e treinado para prestar o atendimento pré-hospitalar em situações onde existe um cenário de violência, um agravo voluntário à saúde e um cenário de agressão. Geralmente ele envolve manifestações de terceiros com a grande quantidade de violência interpessoal. Dentro da parte, a gente tem o pré-hospitalar, né, o atendimento de emergência a nível policial e a nível militar.
O a nível policial, ele é o mais corriqueiro que a gente tem, que é aquele que é dado dentro do atendimento da emergência durante eventos até urbanos ou até mesmo remotos, porém são acontecimentos de operações policiais, são briga de familiares, briga de gangue, ocorrências policiais na qual houve ali troca de tiro, ou houve necessidade de fazer ali algum confrontamento ou enfrentamento entre as pessoas, e isso é a parte policial seca da coisa. E aí a gente tem também a parte militarizada, a parte militar do APH tático, que é, a gente tem o pessoal em combate, em zonas de combate. Agora, as pessoas que pensam que a gente só atende nessas áreas, tanto na ocorrência policial, de violência e de zona de combate, talvez elas percam um pouco da situação, pois nós também atendemos em situações de desastres naturais, catástrofes, emergências por calamidade pública, às vezes você tem terremotos, você tem desabamentos, grandes deslizamentos de terra, inundações, até na seca a gente interfere. Então, o que acontece? A gente tem a nossa turma aqui da Força Nacional de Saúde. Então, um abraço aí para o Dr. Albert Alcoforado, para o Dr. Iversen, para a enfermeira Puanã. São os que eu estou lembrando aqui. É o Valdivino. O Valdivino, inclusive, tem muito tempo que a gente não vê. Mas são as pessoas que foram atender lá naquela emergência que teve no Acre. E lá no Acre chegou o Dr. Albert, que estava coordenando a equipe, né? Um abraço também ao Wender, que também participou desse atendimento lá no Acre. E o pessoal chegou lá, havia uma certa desorganização, um certo dissabor entre como fazer, o que fazer e aquela coisa toda. E de repente o Dr. Albert assumiu o comando, junto com a nossa equipe de operadores táticos de emergência médica, através do Wender também, que é operador tático, e com uma certa facilidade eles conseguiram reverter toda uma situação que estava catastrófica, né? Eles conseguiram fazer com que o atendimento ficasse mais eficiente. Antes estavam atendendo X pessoas durante um determinado período, eles conseguiram aumentar em grande volume o tipo de atendimento, principalmente porque precisa de fazer uma travessia, e essa travessia na água, ele ensinou as técnicas de travessia, então isso foi muito legal. Mas o que acontece? O operador tático de emergências médicas, as pessoas nos questionam, poxa, por que tem tanta disciplina, por que esse negócio tão militar? É muito simples. Quando você tem uma ocorrência convencional de SAMU, de emergência, ou até mesmo dentro do hospital, é muito simples de chegar a parte, o contexto da ocorrência, ele é mais padronizado. O contexto da ocorrência no convencional é que aconteceu, teve aquele acidente, um impacto, ou foi um acidente de veículo, chegou, bateu, e aí machucou todo mundo, ou caiu, pegou fogo, e a pessoa teve aquele problema, mas acabou. A pessoa às vezes ficou ali retida, presa em ferragem, mas acabou. Agora, no caso, e agora teve o problema, nós vamos resolvê-lo. No caso do operador tático de emergências médicas, não, ainda permanece um estado violento, existe risco ainda. Muitas vezes existe a presença de pessoas hostis, existe agressividade, animosidade entre as pessoas que estão lá ao redor daquela ocorrência. Às vezes você chega no lugar, eu estava explicando lá no grupo da ataque, às vezes você tem de atender em aglomerados, aí você chega no aglomerado, era briga de gangue, você chega na situação, era confronto entre as pessoas, e o que acontece? Você chega lá e tem uma situação de violência, você tem de atravessar uma zona quente, uma área de conflito, e é nessa hora que se torna importante você saber o que fazer. Olha aí o Lucilei da Silva Lima, muito bem-vindo, viu, Lucilei? Nós vamos vendo o que acontece, voltando aí à nossa conversa, que a gente já cumprimentou o Lucilei, eu gostaria de pedir, pessoal, manda as perguntas aí ao vivo, não manda no inbox não, por favor, vamos mandar as perguntas ao vivo, porque facilita bastante a gente fazer o controle das perguntas, porque eu não consigo responder
digitando. Então, dificulta um pouco. Hoje a gente está aqui bem quente. Para quem está aí à noite, sem estar mais tranquilo, o pessoal que não quer dormir pode vir aqui bater papo com a gente, que facilita bastante, que com esse calor ninguém está querendo dormir. E às vezes a novela já acabou, então vem participar aqui do bate-papo. Mas como eu ia dizendo, muitas vezes você chega nessas ocorrências e chega lá, tem aquele clima hostil. E se você está acostumado a atendimento convencional, você pode estranhar isso. Você pode ter muita dificuldade em ambientar nessa situação. E é por isso que o operador tático de emergências médicas faz a diferença. Eu tenho aqui dado aula para o pessoal do SAMU, depois a gente vai entrar na parte dos policiais também e na parte dos militares, mas eu tenho dado aula para o pessoal do SAMU e o que acontece? Está aí o Rui e os meninos aí que já sabem como é que é. Muitas vezes a pessoa está acostumada com a situação aí de atender acidente de trânsito, atender ocorrências gravíssimas, mas que elas são contidas, e de repente ele chega no aglomerado, teve um cara lá que tomou facada, tomou tiro, e o pessoal está ali. E às vezes você começa a atender aquele cidadão, e ao redor as pessoas veem que ele ainda não morreu, os agressores ainda voltam para tentar matar. Então, o que acontece? Ele coloca todo mundo em risco. A pessoa que está atendendo ali, o profissional de saúde que está atendendo, o emergencista, ele fica naquela situação terrível, sem saber o que fazer, e às vezes começa tiroteio, eu disse lá no Rio de Janeiro, então isso é muito comum o pessoal do SAMU passar. Você entra nos aglomerados, e quando chega lá, começa aquele tiroteio, começa aquela confusão e vai dando aquele mal-estar e as pessoas ficam completamente perdidas. Obrigado, Marlene, pela participação, viu? É Marlene aí participando conosco. Então, o que acontece? Quando você chega nessa situação de atendimento, você fica exposto. E se você não sabe como se comportar, você corre risco de se ferir e acabar se tornando mais uma vítima. Outra situação muito comum que acontece é que o operador tático ele tende a atender em qualquer tipo de bioma, entendeu? Depois a gente vai entrar nesses detalhes, eu comentei lá também, que eu fico vendo esses cursos de 1 dia, 2 dias de APH tático, o cara faz sábado e domingo e coloca um brevê no peito e fala, não, eu sou especialista, igual de vez em quando as pessoas comentam comigo, e eu fico preocupado pela segurança dessa pessoa, ele chega e fala, não, eu sou especialista em APH tático. Aí a gente pergunta, é mesmo, você já atende há muito tempo? Não, eu fiz um curso de 2 dias ali e eu me tornei especialista. E ele recebe essa ilusão de que ele, com um curso de 2 dias, com uma coisa assim, ele vai se tornar um especialista em APH tático. Talvez seja bom para o ego, mas para a saúde não é não, porque ele se expõe a um risco muito grande e é preocupante isso, viu? A gente tem tido a experiência das pessoas que se tornam afoitas, gente que quer ter um comportamento aí, achando que é especialista em APH tático e chega e fica enrolado. Uma outra coisa que tem a diferencial no APH tático, ô Gelber, você vai ser muito bem-vindo aqui, hein? Pode vir participar, o Gelber dizendo aí que vai estar com a gente em janeiro. Para quem não sabe, nós vamos ter uma turma do operador tático de emergências médicas aqui em janeiro. O nosso curso ele tem 11 dias de presenciais, mas na verdade ele dura muito mais que isso. São 200 horas de treinamento. É por isso que quando as pessoas falam que faz aí um curso aí de 6 horas, 8 horas, a gente olha assim e fica preocupado com a pessoa, porque a gente sabe que a pessoa fez de coração, fez com carinho. Mas às vezes ela se expõe a um sofrimento, se expõe a um risco por falta de conhecimento da técnica. Então, quando a gente tem o nosso treinamento aqui, o nosso curso de operador tático de emergências médicas, o COTEM, ele funciona da seguinte forma. Para quem quer fazer aí, é uma hora de prestar atenção, viu, Gelber? E como é que funciona a coisa aqui. Primeiro, a gente já começa num processo seletivo. Quando eu criei isso, o pessoal falou muito, você é doido, você vai pôr isso, ninguém vai vender esse curso, não.
Ninguém vai querer isso de você não, porque você está pondo muito empecilho para a pessoa vir fazer o curso com você. Por quê? Porque de cara você já tem, quem não é militar ou policial, para fazer precisa de trazer os atestados de bons antecedentes, aquele atestado negativo de antecedentes criminais. Então, isso já cria aquela situação. Poxa, mas até isso tem sim. Por quê? Porque é o que a Polícia Federal exige. Nosso curso de operador tático de emergências médicas, ele é o único hoje no Brasil que ele tem isso. Ele tem aqui, ó, depois você entra lá no nosso site, no www.medicotático.com.br, e você vai ver que nós somos hoje os únicos reconhecidos no DGP do Exército para operador tático de emergências médicas. Eu sou o autor do curso, junto com a minha equipe, e nós desenvolvemos esse curso através de treinamentos que a gente fez no exterior, através de experiências que a gente fez. A gente foi para o Canadá, foi para os Estados Unidos, treinou lá. Teve um pessoal que trouxe também atividades de Israel. A gente teve... temos colegas que estiveram em combate na Somália, que foram... Hoje a gente estava até... Eu estou fazendo um treinamento com o pessoal de emergência humanitária, e teve uma turma que atendeu até na Batalha de Mogadíscio, e trouxe a experiência de lá para a gente. Então isso tem sido uma experiência. Oi, Fabiana, que bom que você entrou, muito prazer ter você aqui conosco, viu? Boa noite. É a Fabiana lá de Uberlândia. E a gente teve essas experiências e trouxe para cá, para contar, trouxe aqui para partilhar com os senhores, partilhar com que a gente viu que tinha essa demanda, essa necessidade no Brasil violento, do jeito que está. Então a gente criou esse curso, desenvolveu essa tecnologia para fazer o curso. E o que acontece? Nós pegamos essa situação e desenvolvemos esse treinamento. Então, de cara, para ser reconhecido e ter esse aval do Exército, nós vamos lidar com armas, com a munição que a gente usa é real, tem tiro, você vai aprender a usar uma arma, vai aprender a dar tiro, vai aprender a se defender, porque às vezes você vai atender alguém e esse alguém está armado. Se você não tem experiência com arma de fogo, se você não sabe manipular, isso se torna um risco para você mesmo. Você vai atender um policial ferido, o policial está armado. Como é que você vai lidar com o equipamento dele? Como é que você vai lidar com a arma daquele policial? Então, por isso, você precisa de saber o que está fazendo. Então, você vai ter contato com arma de verdade, explosivo de verdade. Tem isso tudo no curso. Então, a gente, para isso, é que exige o atestado de bons antecedentes, ou de certidão negativa de antecedentes criminais. Outra coisa que a gente exige são os exames médicos. Isso é só para entrar. Você tem que fazer os exames médicos para vir. Por quê? Porque a gente precisa que você esteja saudável. Se você não está saudável, você tem que se recuperar primeiro para depois vir fazer o curso. Se você está com muito sobrepeso, você não vai conseguir acompanhar o curso, porque dentro da atividade tática você tem de correr. Então você tem de correr um tanto. Muitas vezes você tem de pular muros, você tem de subir em escadas, subir em árvore, esconder atrás de pedras, subir em locais morro. Então é importante que você esteja em condições físicas e a gente não quer que você venha passar mal aqui com a gente. A gente não quer que você passe mal, que você infarte. Não quer que a gente tenha agravos à saúde dentro da nossa escola. Então, a gente exige esses exames médicos. Depois que você faz isso tudo, já está toda a inscrição certinha, aí você confirma a parte contábil e já está tudo andado, finalmente você consolida a sua inscrição. Quando você consolida a sua inscrição, você recebe a senha para acessar a parte de ensino à distância, né? Ó, Gelber, como é que vai? E é isso mesmo, o Gelber falando aí sobre a opinião dele, sobre os antecedentes criminais, né? Que é um grupo mais importante de se verificar. E depois que você passa por essa fase, você vai receber a sua senha e o seu login para entrar na parte AD. E então você dá início à sua parte de ensino à distância, né? E você também tem de fazer o trabalho. Tem de fazer trabalho, sim. O trabalho do curso do operador tático de emergências médicas consiste no resumo de um livro,
que esse livro a gente já não vai falar, que você vai aprender na hora que for fazer com a gente. Então você recebe um material e esse material você vai fazer uma resenha dele, vai apresentar o resumo, tem que ser um trabalho escrito, impresso, não vale fazer Ctrl+C e Ctrl+V, porque os professores vão ler o seu trabalho. Então é muito engraçado, porque quem não está acostumado com a gente, às vezes fica querendo adiantar e faz lá aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, e não funciona não. A gente chama a pessoa, esse trabalho seu aqui, você só cortou e colou, você não serve não, vai lá refazer, a gente dá uma chance para a pessoa refazer, e às vezes a pessoa fica até assim, ué, mas como é que eles souberam? É porque sim, nós corrigimos trabalho por trabalho e a gente vê o que foi feito. Então é importante isso. Depois da situação que você faz esse trabalho, você vai, durante o período EAD, e então você já sabe, se prepara para a fase presencial. A fase presencial começa numa quinta-feira e se estende por 2 semanas, aí vai até o outro domingo. Você passa quinta, atravessa um domingo e aí o curso termina no outro domingo. E dentro dessa fase de curso, você tem o internato. E é mesmo. Você tem aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem horário garantido de aula. Os que você, depois que você entra para a parte do internato, é aula direto. No final é privação de sono e a gente tem a exposição a situações muito realísticas, a gente faz a simulação realística o mais forte possível, a gente vai levar o aluno à maior aventura da vida dele, porque o aluno ele vai entrar na água, né? Ele vai testar os limites dele de emergência, ele vai aprender sobrevivência, ele vai aprender patrulha, ele vai aprender fazer atendimentos de emergência médica que não são convencionais, ele vai aprender para hemorragias com equipamentos que também não são convencionais, ele vai aprender entubar paciente também de uma forma que não é muito convencional, em qualquer posição, com a vítima no buraco, deitado, de cabeça para baixo. Ele vai aprender a fazer operações ribeirinhas, né? Vai fazer lá o transporte aquático, vai aprender a extrair a vítima, vai aprender a atender fraturas, vai aprender queimados, né? Infelizmente, na zona de combate acontece muita queimadura. E então, quando você tem essas queimaduras, esses problemas, acaba que é muito importante que a pessoa também saiba lidar com a queimadura. E outro problema, quando você está atendendo a situação tática, nem sempre você consegue voltar rápido com a ambulância, ou nem sempre tem uma ambulância. Às vezes você está com uma vítima, por exemplo, a Polícia Federal passa muito por isso, o pessoal que atende no Amazonas, Tocantins, vou falar em Tocantins e Araguaína, um abraço aí para a LAT, né, o pessoal da Liga da Araguaiana do Trauma, um abraço para vocês, e aí para a Jéssica, para a Fernanda, para uma pessoa que a gente está com saudade dele, né, que é o Falone. Falone, você precisa de vir para cá, cara. O Falone esteve no Haiti, tem muita experiência de combate no Haiti para vir falar com a gente. Ele foi pelo Exército Brasileiro, médico no Haiti, é da nossa equipe. Então, a gente está sentindo sua falta aqui nas aulas, ô Falone. Vem para cá dar aula conosco. É muito importante a sua presença. Quem que é aqui? Sim, Gelber, já está podendo fazer a inscrição. Inclusive, quem faz a inscrição, a gente chama de Early Bird, quem faz a inscrição mais cedo tem desconto, viu? Faz o contato aí depois, porque quem já começa a pagar agora o curso e faz a inscrição mais cedo, a gente dá um jeito aí, tem uma motivação e o preço é diferenciado, você vai ter seu desconto sim. E se você quiser juntar grupo, quem aí quiser vir em grupo, tem desconto para o grupo também, viu? O preço é diferenciado para grupo, a gente tem aí uma facilidade. Então, se você tem seu grupo, quer formar aqui, porque é um amigo, e quer vir participar, pode formar o grupo que a gente vai recebê-los. Olá, Vê, estamos aí esperando também você aí, muito obrigado pela participação. Outra coisa que a gente, continuando aqui falando, quando a gente chega nas operações de táticas, muitas vezes você não consegue evacuar a sua vítima há muito tempo, com rapidez,
muitas vezes é porque você tem um impedimento de agressores que estão querendo fazer ainda, você está cercado, está barricado, está aparecendo uma zona morta. Não, tudo tranquilo, é sempre boa a participação da turma, muito obrigado por ter participado. Então, o que acontece? Quando você chega e vai na ocorrência, às vezes você fica impedido de retornar. E você tem de dar suporte àquela vítima que você está acompanhando. Às vezes você está na mata, às vezes você está numa zona de combate, você entrou num prédio, você abrigou ali, está tendo tiroteio e tudo, mas você não consegue se deslocar. E durante esse período, você precisa de dar apoio à vítima. Quem assistiu aquele filme Black Hawk Down vai entender muito sobre a gente. É um filme que eu aconselho, a gente indica, é o Black Hawk Down, né? É o filme que a gente mais gosta, que é aquele que o helicóptero cai lá na cidade, e aí o pessoal tem de evacuar a turma com a vítima lá, e tem um soldado ferido na hora de fazer o flash up, que é descer do helicóptero, o soldado cai, se fere gravemente, e aí a gente tem de trazer, eles têm de fazer o salvamento dele, e isso gera uma série de atividades, tudo, eles fazem pinçamento de artéria, é muito comovente realmente o filme, então vale a pena assistir Black Hawk Down. E é fácil, tem aí, acho que tem no Netflix, tem no Telecine, então assim, se você puder também ou alugar um vídeo e tal, assiste que vai valer a pena, você vai entender o nosso trabalho muito bem. É esse e aquele Guardião com o Kevin Costner, né, e o Action Cluster, são o mais bravo que o mar, e em inglês chama The Guardian. Então é um filme muito bom de assistir, são aliás dois que relatam bastante como é que é a nossa atividade. E uma coisa muito peculiar, né, que a gente tem é que enquanto no pré-hospitalar convencional, na ambulância convencional, a gente tem o primeiro lugar é a gente, no pré-hospitalar isso muda, no tático, primeiro lugar a vítima. Então, o operador tático de emergências médicas, em muito caso, principalmente em alguns casos de missão militar, não em primeiro lugar é a missão, depois em segundo lugar a vítima e em terceiro lugar a si mesmo. Então é nessas horas que você vê a abnegação dos profissionais de operação tática de emergências médicas. Eles protegem os pacientes, protegem as vítimas, se for necessário, com a própria vida. Eles são o escudo da vítima, do paciente, e a importância que eles dão à vítima é, primeiro a vítima, segundo a vítima, terceiro a vítima e, se der, eu. É lógico que nós não somos nenhum esquadrão suicida, mas o nosso objetivo é salvar a vida daquela vítima, é proteger aquela vítima. E o mais interessante também é que muita gente até pergunta, o subtenente Rei, é o Reinaldo, né, que é um amigo nosso, uma vez fizeram uma pergunta para ele que eu gostei da resposta dele. Quando eles veem a gente aqui com arma e atendendo a operações especiais, atendendo ações táticas, eles perguntam, quantas pessoas você já matou? E ele respondeu, ele olhou para a pessoa e eu falei, não, que pergunta assim meio complicada. Ele falou assim, olha, a gente atende operação tática de emergências médicas, a gente atende resgate em operações policiais. Você está preocupado primeiro com quantas vidas que eu matei? Você já parou para pensar quantas vidas eu salvei? Então essa que é a pergunta que a gente gosta de que seja feita. Quantas vidas foram salvas naquela operação? E não ao contrário, o que você teve de fazer? Porque, sim, o operador tático de emergências médicas, às vezes ele tem de responder com força letal, quando é a provocação, quando é a vítima que ele está protegendo é ameaçada. Então o operador tático, além de ser uma pessoa extremamente disciplinada, no curso é um curso muito apertado, o curso tem uma disciplina enorme, é uma disciplina militar, onde vem, mesmo quem é civil, que é do SAMU, que é profissional, ele vai estar atuando junto com militares, junto com policiais, e então ele tem que se adequar a essa disciplina militar, essa disciplina policial, e aí o que a gente acontece e vai perceber?
que não tem jeito de não ser desse jeito. Não tem como não ter a disciplina. Então, se você está querendo vir fazer o curso de operador tático achando que vai ser fácil, não é. Porque usar a roupa preta, usar o capacete preto, ter esse brevê no peito aí de operador tático de emergências médicas não é para qualquer um. Entendeu? É importante o comprometimento com a operação, o comprometimento com a disciplina, o comprometimento com os objetivos do grupo, com os valores do nosso. Nós temos um lema que é: ninguém é deixado para trás. Isso é muito importante. Saiu junto, voltou junto, nem que seja carregado na sacola, mas se você saiu com a equipe, você vai voltar com a equipe. E outra coisa muito importante é o espírito de corpo que é formado no grupo. Uma vez que você faz o curso de operador tático, você tem uma experiência fantástica de convivência. Você pode procurar aí no meu Face, no Face da Ataque, quem é operador tático de emergências médicas. É um profissional diferenciado. Depois que ele passa pelo curso, a vida dele é transformada. Ele nunca mais entra numa ocorrência, nunca mais se comporta da forma que era antes. Não existe meio termo. Não existe ficar mais ou menos satisfeito. Ou a pessoa vai adorar o curso, ou ela vai odiar o curso. Mas uma coisa é certa, ela não vai deixar de ser afetada grandemente pelo curso. Entendeu? Porque esse curso ele está ligado ao seu íntimo também. Aos valores de honra, dignidade, respeito, espírito de corpo, espírito de grupo. E esses valores são extremamente importantes para que o nosso lema, que é estar onde ninguém pode, fazer o que ninguém quer, para que outros possam viver. Porque para que outros possam viver, vale a pena morrer. Esse é o lema do operador tático, que muitas pessoas, às vezes a gente coloca lá só o final, né? Para que outros possam viver, mas eles se esquecem dessa parte, que para que outros possam viver, vale a pena morrer. Então, o operador tático, quando você vê um operador tático na rua, vestido de preto, que está lá para a operação de salvamento, tenha